Hello galera do Mundo Surreal, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje o documentário tá pra lá de especial, porque hoje vamos falar das pessoas que movem o mundo. E quem são eles? Não sei. Os grandes cientistas. Cientistas esses que ao longo do tempo mudaram a história da humanidade. Não foi diferente com a história da radiologia. E depois da vinheta eu volto com os principais nomes que mudaram a história do raio-x. Mas antes, se inscreva no canal, deixe aquele joinha esperto e compartilhe esse vídeo com seus amigos que curtem curiosidades. Eu sou Pedro Monsur e desde já agradeço a sua companhia aqui comigo. Errou! 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 Ligou! Puta vida! E agora pra desligar essa merda aí, meu? Para começarmos a falar da história da radiologia, temos que voltar ao ano de 1895. Na verdade, poderíamos voltar antes disso, pois o Wilhelm Conrad Röntgen já fazia testes junto aos seus colegas cientistas em diversos experimentos. Mas, somente em novembro de 1895, o físico alemão Röntgen produziu radiação eletromagnética que atualmente chamamos de raio-x. E esse episódio deu início oficialmente à corrida radiológica, pois todos os cientistas ficaram curiosos e eufóricos com a descoberta de Röntgen sobre os tais raios fora do tubo. Röntgen envolveu um tubo de descarga com papelão preto para que houvesse ausência e bloqueio de luz e observou as descargas que ele aplicava. Assustado, ele viu os resultados promissores e depois de mais pesquisas e testes, ele pediu a mão de sua esposa, mas dessa vez não foi em casamento não, foi para seu experimento e pimba, lá estava a confirmação de sua pesquisa. A figura da mão de sua esposa no primeiro raio-x humano registrado, com os ossos dela dentro das partes moles e menos densas de sua mão. Isso tudo lhe rendeu o Prêmio Nobel de Física em 1901. Como disse agora há pouco, a empolgação da comunidade científica foi tanta que rapidamente diversos cientistas voltaram seus olhos para a área. E com o casal Curie não foi diferente, pois em 1898 Marie Curie fez a descoberta do elemento rádio, um elemento que emitia energia da radiação, que hoje em dia é a base para a radioterapia. Outros elementos também foram descobertos pelo casal Curie, como o cúrio, que ganhou esse nome para homenagear o casal Curie ou Curie, que foi um dos casais mais famosos da ciência. Devido à determinação e foco de Marie Curie, dedicada a pesquisas na área de radioatividade, tudo isso resultou em avanços na área nuclear. Maria Sklodowska, que é seu nome de batismo, nasceu na Polônia e estudou em Paris. Haviam somente 1.800 estudantes, sendo apenas 23 mulheres, e apenas 3 dessas não eram francesas. Enquanto isso, lá em 1895, Wilhelm Röntgen examinava os efeitos da fluorescência numa ampola de vidro, chamada ampola de Crookes. Após ele ter descoberto o raio-x, ele passou a fazer experimentos em tudo que via pela frente, até que ao fazer o raio-x de uma espingarda, ele viu uma falha no meio dela. Então, a partir daí, viu-se que o raio-x também poderia ser usado para avaliar peças. E hoje em dia o raio-x é tão comum em uma área que é chamada de radiologia industrial. Mas voltando a 1896, um cara chamado Becquerel também estava estudando substâncias fluorescentes e fazendo teste com elas para ver se elas também produziam raio-x. Becquerel sabia que o sal duplo de urânio tinha fluorescência elevada. Ele colocou o sal duplo de urânio numa chapa fotográfica e a cobriu com papel preto. Aí ele foi para o sol. Quando tirou, lá estava uma névoa branca na chapa fotográfica. Ele fez novamente, porém dessa vez guardou a chapa com sal de urânio dentro de uma gaveta. Quando Becquerel retirou o sal de urânio da gaveta, ele viu que a chapa tinha sido velada. Ou seja, independente de luz ou não, o sal duplo de urânio emitia um fluxo de radiação constante, mas Becquerel parou por ali. Ele ficou estatizado ali naquele ponto. Enquanto Becquerel moscava, Marie Curie, nesse mesmo ano, iniciou sua pesquisa do mesmo ponto que Becquerel parou, estudando a radiação emitida pelo sal duplo de urânio. E inclusive foi Marie Curie que lançou o termo radioatividade. E foi daí que o marido de Curie se juntou à pesquisa dela, pois era algo incrível e inédito. E rapidamente ele deixou a dele de lado para se juntar à pesquisa de sua esposa.
Mas foi bom, pois a união faz a força, não é verdade? E juntos observaram que um minério chamado de pentblenda era altamente radioativo. O urânio extraído da pentblenda emitia radiação menor que a pentblenda, muito menor. Então logo deduziram que ali no meio deveria ter um outro elemento altamente radioativo. Depois de diversas pesquisas, separa daqui, separa de lá, foi então que eles descobriram um material em quantidade mínima, mas que devido ao seu comportamento ativo no ponto de vista químico, ele era fortemente radioativo, e então deram o nome desse elemento de polônio, em homenagem à Polônia, terra natal de Marie. Mesmo assim, os dois juntos ainda não justificavam o nível de radiação tão alto encontrado na pentblenda. Ou seja, ali ainda tinha algo escondido. E mexe daqui, mexe dali, separa daqui, separa de lá. Separando substâncias químicas, acharam o rádio, 900 vezes mais radioativa que o urânio. E todas essas descobertas levaram Becquerel, Perry e Marie a receberem mais pra frente o Prêmio Nobel de Física, sendo que Marie Curie ainda recebeu outro Prêmio Nobel, dessa vez de Química, em 1911. Marie Curie mereceu, pois ela aprimorou o raio-x portátil na época, levando o raio-x para campo de guerra, numa ambulância que ela mesma dirigia. Madame Curie chegou a visitar o Brasil, curiosa e atraída pelas águas radioativas de Lindóia. E 4 de julho de 1934, Marie Curie morreu por conta de uma leucemia, um câncer no sangue, devido a muitos anos exposta à radiação. Um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, desenvolveram aplicações da energia nuclear, injetando radionuclídeos no corpo. Puderam obter imagens bidimensionais usando um aparelho semelhante a um scanner fotográfico. Aceleradores, inventado em 1929 por Lawrence, entre outros cientistas, foram capazes de produzir combustíveis para bombas nucleares, como urânio e plutônio. Em 1937, o ciclotron já estava sendo utilizado para produzir os radionuclídeos para fins médicos, como o iodo, entre outros elementos. Ciclotron foi uma ferramenta essencial para a medicina nuclear. Ela foi a base de vários métodos usados hoje em dia, como por exemplo o SPECT e o PET, para obtenção de imagens por radioatividade. Lawrence e Seaborg ganharam o Prêmio Nobel de Física e Química. Mas os aparelhos antigos gastavam muito tempo para poder gerar as imagens, e todos os cientistas, médicos, pacientes, entre outros profissionais envolvidos na área, ficavam expostos a taxas de radiações muito altas. Além do que, eles não sabiam ao certo os efeitos que essas radiações ionizantes causavam no corpo humano. Além de radiação muito elevada, e um único exame tendo uma duração de 15 minutos, quando hoje em dia se leva menos de 1/3 de um segundo, não existiam colimadores ou mesmo grades difusoras, e a radiação se espalhava para todos os lados, mesmo porque os equipamentos nem mesmo tinham proteção para ampola. E foi bem no início de tudo isso, dessa bagunça científica, voltando a 1897, que o primeiro aparelho fabricado chegou ao Brasil e foi transportado por charrete direto para o interior de Minas Gerais, uma cidade chamada Formiga, a primeira cidade a ter raio-x do Brasil. E, mais ou menos 18 anos após a invenção do raio-x, começaram a fazer radiografias de lesões mamárias. Isso foi lá em 1913, com Albert Salomon, que fez a primeira radiografia de mama, porém com recursos da época. Já em 1930, em uma universidade de Nova York, foi feita a primeira mamografia, que é a base como conhecemos nos dias de hoje. De volta ao Brasil, em 1897, Alfredo Brito realizou a primeira radiografia em campo de batalha durante a Guerra de Canudos, na Bahia. A radiografia desde então foi objeto de poder e ostentação dos mais poderosos, onde lá na Bahia, por exemplo, um aparelho foi providenciado para tirar radiografias das mãos das madames em uma festa da nobreza. Miss Clotilde. Sua beleza jovem destaca-se num moderno e elegante traje. Sem falar em concursos que surgiram na década de 70, como a da Miss Beleza Interior, radiografando moças para ver quem tinha o corpo mais bonito por dentro. É bem isso mesmo que você ouviu.
Realmente a moça do meio tinha uma estrutura mais linear, né? Brincadeiras à parte, o Brasil teve importantes participações na evolução da radiologia, quando em 1936 Manuel de Abreu propôs um método rápido e barato para realizar exames do tórax e ficou conhecido como abreografia, já que naquela época, na década de 30, milhares de pessoas estavam morrendo de tuberculose por falta de diagnóstico no início da doença. E foi isso que incentivou e levou a Manuel de Abreu a achar uma solução e estudar a melhor maneira de tirar um raio-x de um tórax. Mas isso só foi possível com a invenção do ecrã de tungstato de cálcio, que tornou o custo dos exames bem mais em conta, já que as chapas enormes da época tinham um custo muito mais caro. E daí vem o termo "bora tirar uma chapa", ainda usado até hoje, né, por pessoas mais velhas. Em 1951, o Brasil ganhou o primeiro curso de radiologia, pois até então os profissionais aprendiam com outros profissionais, e isso gerava uma quantidade de 90% de radiologistas morrendo por radiação, por não saberem dos riscos, como lidar com elas, conhecida hoje em dia nos cursos como proteção radiológica. Hal Elder, em 1958, elaborou a angiografia, base até hoje de todos os equipamentos de obtenção de imagens nucleares, inventando, por exemplo, o famoso colimador. Na década de 70, Hounsfield desenvolveu a tomografia computadorizada, ganhando 2 prêmios Nobel. Isso tudo graças à chegada de novas tecnologias como o computador. E no Brasil, o primeiro aparelho de tomografia chegou logo em seguida, em 1971, e foi instalado em São Paulo. Ainda no Brasil, na década de 70, foi criada a classe científica dos radiologistas. Na mesma década, com a chegada do computador, a ressonância magnética se tornou viável, mas ela já era estudada e aprimorada desde a década de 50. A vantagem da ressonância magnética é que ela usa métodos não radioativos, como radiofrequência e magnetismo. Já em 1976, deu-se início à corrida para regulamentar a classe de trabalhadores da radiologia no Brasil. Foram anos de muita luta para que pudessem obter seus direitos perante o governo, onde militantes da área, como por exemplo o caso de um índio radiologista que vendeu sucatas para comprar um Fusca e foi a Brasília e voltou 68 vezes, até que em 1985 a classe radiológica foi reconhecida. Desde então, da década de 90 em diante, aparelhos de raio-x, assim como toda a estrutura de suas salas, foram se modificando e modernizando, tal como mesa, book, entre outros adereços. Essa aí, por exemplo, mais parece um parquinho de diversão. O raio-x digital também se tornou mais popular e ganhou força nos anos 2000, devido ao seu custo de manutenção ser menor, ter mais qualidade e maior manipulação de imagens através de computador e ocupar menos espaços, tirando a sala de revelação de jogo, substituindo apenas por uma simples impressora. Com a internet foi possível modernizar exames de raio-x, podendo um exame ser feito no Acre e ter o seu laudo, por exemplo, no Rio de Janeiro. Hoje em dia, a radiologia médica conta com um suporte de alta tecnologia de aparelhos para diagnosticar os pacientes através de imagens, inclusive aparelhos portáteis presentes também nos centros cirúrgicos com imagens precisas em tempo real. Tudo isso foi possível através da evolução da robótica junto à informática. Esses aparelhos já presentes no Brasil, como o raio-x em 3 dimensões, instalado no Rio de Janeiro, onde o paciente se posiciona em uma câmara, parece até um box de um banheiro, né, que ele está embaixo de um chuveiro, assim, meio futurista, mas se trata, na verdade, de um exame completo em raio-x 3D, mostrando todas as estruturas do corpo. A imagem é feita em 15 segundos e, mesmo assim, a dose de radiação é bem menor do que os aparelhos convencionais. Mas a história não para não, porque o futuro é agora. Na nova era tecnológica, a era do touch, equipamentos já estão sendo desenvolvidos para que uma nova era de exames por imagens seja totalmente acessível pela tecnologia Smart. É isso mesmo, essas imagens que você está vendo são de clínicas de alta tecnologia no Japão, escaneando pacientes em tempo real, fatiando seus órgãos através de imagens e de um único toque, usando a tecnologia 3D de hologramas. A corrida tecnológica está apenas começando. Em breve, num futuro muito próximo, a radiação vai ser coisa do passado.
isso aí, galera. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Eu sou Pedro Monsul. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha. É muito importante para o crescimento aqui do canal, porque na verdade fazer esses vídeos dá um trabalhão danado. Um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no canal do Mundo Surreal.